Olá, mais um programa Conexão Litoral Norte. E hoje, como sempre, especial. Mais do que especial, é um programa diferenciado. Diretamente de São Sebastião, estou aqui, a meu lado, o secretário da CEPED, Secretaria da Pessoa com Deficiência e o Idoso. Um camarada que eu conheço já há muito tempo, é o Ricardo dos Santos. Tudo bom, Ricardo? Olivo, muito bom estar aqui com você neste programa. Muito obrigado pelo convite e conte comigo sempre. Estamos aqui para estar prestigiando não só esse programa maravilhoso, como você, com esse apresentador aí diferenciado. Que nada, eu faço um bate-papo gostoso. E eu estava falando aqui nos bastidores, nós se reunimos aqui junto com o meu diretor, a produção, e o Ricardo é uma pessoa aqui de São Sebastião que quando ele assumiu o cargo de secretário da CEPED, eu fiquei muito feliz porque é o seguinte, lógico, tem sempre aquela parte política, mas você convidar cargos de responsabilidade com pessoas de competência, com pessoas de conhecimento, é que fazem a diferença. Ricardo, antes da gente entrar no mérito da própria CEPED, dos projetos, conta um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo da tua trajetória, porque afinal de contas, se não me falha a memória, eu acho que você tem 10 anos de APAI. Conta para a gente, vai. Bom, Olivo, Deus me presenteou, né, com o Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo é meu filho mais velho, ele tem 16 anos. O Luiz, ele tem o transtorno do espectro autista. E minha mãe, na época, era diretora na APAI daqui, da nossa São Sebastião. E a minha irmã, terapeuta ocupacional, a Cíntia, ela falou assim, Ricardo, vamos conversar? O Luiz tem que ser investigado algumas coisas. E aí a gente descobriu o TEA. Né? Mediante isso, minha mãe, diretora da APAI na época, chegou e falou, filho, vamos colocar ele na APAI? Vamos. Então eu entrei na APAI como pai. Né? Depois eu compus uma chapa, porque eu tenho formação administrativa, eu compus uma chapa sendo diretor financeiro e depois eu fui presidente por 2 mandatos. Né? E tendo assim, o Luiz casa até os números, Olivo, porque o Luiz entrou na APAI com 6 anos e hoje está com 16. Então daí está os meus 10 anos de APAI. O nosso amigo Duda. Mais carinhosamente chamado como Duda. O Luiz, ele é um mestre, né? Ele foi um presente de Deus para mim. E ele me ensina muito todos os dias, não só a mim, como toda a minha família, os amigos. E é sempre bacana contar com pessoas como você, que sempre apoiaram a causa. Não estou aqui fazendo esse merchan, não. O Olivo realmente é um cara que sempre esteve junto, eu enquanto presidente da APAI, na parceria, ele na associação comercial, para ter um melhor trabalho, uma qualidade de vida, um parceiro mesmo com a gente. E hoje também, eu estando na Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso, a gente sempre tem os nossos bate-papos, eu aprendo muito, a gente troca muita ideia. E a gente foi tendo esse vínculo, criando essa amizade, né? E para mim é uma honra, meu amigo, sempre uma honra e um aprendizado estar aqui com você. Gente, não leve em consideração, porque olha, puxa saco, mosquito e corintiano tem em todo lugar. O meu diretor já está me xingando aqui, tá vendo? Você é São Paulino, você não entra na conversa agora. Gente, o que ele está falando, na realidade é assim, a sensibilidade de um pai, quem passa, para vocês que estão nos assistindo, que tenham filhos, parentes, seja lá qual grau, mãe, filho, pai, enfim, que tenham uma pessoa especial, você pode ter certeza que não só a pessoa é especial, como você também é especial. Um amigo meu falava assim, Deus só lhe dá a carga que você consegue carregar. Então, eu acho bonito isso. E quando a gente fala de sociedade, a gente está falando de um lugar que eu sempre falo, viu, Ricardo? Eu sou repetitivo nisso,
mas a gente tem que ser mesmo. A gente tem que fazer com que cada dia seja melhor para se viver na cidade que a gente se vive. A gente tem que ter a consciência de um legado para deixar para as futuras gerações. E como você é sensível, por quê? Porque você tem um filho autista, eu tenho um filho com síndrome de Down, o grande Jorge, um beijo para você, meu ruivinho. Meu genro, meu genro. Vamos negociar, não é assim tão fácil, não. Então, a gente está conversando que se unem as pessoas em prol a um interesse em comum, e esse interesse, se for focado, se for bem dirigido, se for aceito pela sociedade, vamos deixar preconceito de lado, vamos deixar a falta de informação, Ricardo, porque, veja bem, Ricardo, eu acho que muita coisa hoje em dia é falta de informação, né? As pessoas têm até um pré-conceito porque desconhecem determinadas coisas. Se evoluiu muito, mas eu acho que tem muita coisa ainda pela frente. Concordo, Olivo. A gente precisa trabalhar muito nessa conscientização da sociedade. Tá? São pessoas maravilhosas que, como eu já disse, o Luiz, para mim, é um mestre. Então, eu aprendo muito com ele, assim como com todas as outras pessoas que eu tive o prazer de conhecer. Ser presidente da APAI e hoje estar secretário da CEPED me proporciona isso. Tá? Conhecer as pessoas, conhecer os pais, os familiares, como você mesmo falou, o tio, a tia, o primo, enfim, não importa o grau de parentesco, né? A gente aprende muito com essas pessoas e eu acho que essa campanha ela é mais que primordial. A sociedade ela tem que ter mais empatia e ela tem que tratar com mais amor, carinho e respeito essas pessoas. Ainda digo mais, todo mundo fica velho, todo mundo. Agora, fala para aquele rapaz de 15, 16 anos que ele vai se tornar uma pessoa de 60. Ele não tem essa noção ainda, não tem essa cultura. O brasileiro não tem, o europeu ainda tem. Ele tem a cultura de tratar melhor o idoso, ele tem uma cultura de inclusão, porque é uma inclusão necessária, viu, Ricardo? A sociedade tem que pensar o seguinte, quando for bom para todo mundo, vai ser bom para mim, para o Ricardo, até para o meu diretor vai ser bom também, vai ser bom para todo mundo. Agora, a gente tem que achar condições de, por exemplo, você que é empresário, tem condições de absorver uma mão de obra dessa? Eu sempre digo, sou mal interpretado, mas eu vou falar de novo, não existe empresário bonzinho, existe empresário que tem que ser ético, honesto e cumpridor das suas obrigações. Bonzinho não. Bonzinho, eu sempre falo, abre uma ONG e vai para Aparecida. Não, o cara está com o estabelecimento aberto, pagando em boleto, ele tem que ser eficiente, eficaz, tratar bem o consumidor, respeitá-lo, ser honesto, mas bonzinho, e ele tem que abrir campo para essas pessoas com deficiência, porque ele ganha dinheiro. E eu vou te falar como. Ele absorve essa mão de obra, é agregação de valor, agrega valor à sua empresa. Além daquela pessoa treinada, ter resultados, porque se a pessoa é treinada, ela vai desenvolver a função como deve ser feito. E para isso ele está ganhando dinheiro. E se ele está ganhando dinheiro e mostrando para a sociedade que ele está fazendo uma coisa boa, é o ganha-ganha. O que você acha, Ricardo? Eu concordo em gênero, número e grau, meu amigo. É assim, o empresário, ele não está fazendo nada, é o que você falou, de graça, ele não está fazendo, foi o que você mesmo disse, a gente fica até meio enrolado para falar. As pessoas, né, o cadeirante, enfim, mesmo as pessoas com uma deficiência intelectual, elas têm condições de estar no mercado de trabalho. Tem alguma habilidade que possa ser desenvolvida? Tanto é que na CEPED e tanto na PAI, eles desenvolvem aquela capacidade. Né? Sim, a gente tem, por exemplo, a PAI, ela tem a situação da inclusão. Quando eu estava presidente, e também meus antecessores, nós temos no mercado de trabalho 4, 5 alunos que foram colocados através de um plano que a própria PAI tem. A própria CEPED hoje, ela tem uma oficina de cadeira de rodas, né, onde as pessoas que trabalham nessa oficina são deficientes.
entendeu? Então, assim, eles têm total condição de produtividade, total condição de dar lucratividade ao empresário, Olivo. Desde que seja treinado, desde que seja com condições. E é isso que os governantes, aquele gestor, quando ele é sensível à causa, eu digo sensível à causa, Ricardo, porque existem pessoas que gostam do meio ambiente, vai tratar dos passarinhos, aqueles que gostam da inclusão digital, vai ensinar todo mundo a mexer com o computador. E tem as pessoas que nós, que abraçamos a causa da inclusão de pessoas, tanto, eu digo mais, hein, Ricardo, tanto as pessoas com certa deficiência, como os idosos também, porque qual que é a fonte, gente, de conhecimento que é do idoso? O idoso, eu digo assim, parece que é uma coisa mal interpretada, o idoso. Não, é idoso. É coisa de admiração. Eu quero chegar a ser muito mais idoso, porque aquele que não chega a ser idoso é que foi embora antes. Sim, hoje em dia, você veja bem, eu tenho a minha caçula, né, de 13 anos, a Ana Luísa. Ana Luísa, ela nada águas abertas, puxou o avô nesse ponto, né, a terceira geração de nadadores. Pô, a gente vai nas provas aqui no nosso litoral, que é maravilhoso, as pessoas com 60, 70, até 80 anos fazendo provas de natação, triatlo. Então, assim, gente, além de ser um grande incentivador às novas gerações de estarem praticando esporte, é a questão do conhecimento que eles agregam, Olivo. Entendeu? Você não precisa, às vezes, estar procurando, como é que a turma fala, dá um clique aí. Não, senta, toma um café, pergunta. Essas pessoas têm muito conhecimento, têm muita informação e elas podem esclarecer determinados assuntos que você nem vai sonhar, porque tiveram uma vida plena, tiveram uma vivência muito bacana e muito legal. Então, essa palavra idoso, enfim, precisa acabar esse preconceito também. Eu acho que é preconceito também. E outra, eu sinto um carinho especial com as pessoas de mais idade, porque, que nem o Ricardo mesmo fala, a gente aprende. Você sabe uma coisa? Vou contar uma historinha aqui. A avó da minha esposa, eu conheci ela com 105 anos, na cidade de Santos Dumont. E se você botar 105 anos, ela tinha 5 ou 6 anos em Santos Dumont, ela viu o Santos Dumont. É uma verdade. Ela viu o inventor do 14 bis. E aí você fala, lógico, ela era pequena, mas ela lembrava quando ela estava viva e a gente conversava, logicamente, mas a gente conversava, ela falava, não, eu vi o inventor do avião, porque a cidade ficava em Polvorosa, ele vinha em Cambucu, era uma região lá de Santos Dumont que tinha a casa de Santos Dumont, enfim. E aí o que acontece? Você fala assim, gente, está na minha frente uma pessoa que conheceu, viu Santos Dumont. Então, é muito doido o negócio. Sim, você pega, por exemplo, São Sebastião. Vou citar aqui a minha querida e amada tia Neide Palumbo. Poxa, ia de picada, de trilha, para toque-toque, para poder dar aula, exercer a profissão de professora. A gente senta e conversa com elas, ela conta os causos caiçaras, ela conta todas essas histórias de São Sebastião, que assim, não tem preço isso, é um valor inestimável, Livo. Então, olha, aguenta as pontas aí, que a gente vai para um rápido intervalo e vamos continuar com esse papo gostoso com ele, Ricardo dos Santos, secretário da CEPED de São Sebastião. É um minutinho, rapidinho, voltamos já. Prepare-se para as risadas sem fim e espionagem maluca. Feliz aniversário, chefe da Gangue do Controle. Eu não vejo nada.
inscrito com cobertura invisível. Ele é o agente secreto mais desastrado, mas também o mais engraçado. Temos que trazê-lo de volta. O controle vai ficar paralisado sem ele. Eu sei, 99, mas antes temos que encontrar o mágico. É muito importante. Eu quero interrogá-lo pessoalmente. Para ter informações da Caos. Claro que não. Quero saber como ele fez esse truque. Só um momento, Siegfried. Está armado? Claro que não. O que há? Não confia em mim, Smart? É assim que vem para o encontro pacífico? Devia se envergonhar, Siegfried. Agente 86, a comédia de espionagem que você não pode perder. Desista! Este prédio está cercado por 40 agentes do controle! Acreditaria em 30? Na ISTV, elas são destemidas, inteligentes e determinadas. Tá pensando mesmo que eu? Tô, né? Então pronto. Juntas, elas são imparáveis. Ele vai me informar sobre o sistema de alarme. Uma fortuna em diamantes contrabandeados para o México pela fronteira num carro de corrida durante a corrida. Sabrina tem que saber. Você quer que a gente descubra o que aconteceu? Correto, Kelly. As Panteras. Ação e aventura com um toque feminino. Pare! Você assiste aqui na ISTV. Boa sorte, Panteras. Mantenha contato. A ISTV HD Litoral Norte também está no YouTube. Acesse, curta e compartilhe a TV dos Clássicos. Aí, tá vendo? Rapidinho aquele café gostoso que nem esfriou e já estamos de volta. Com quem? Com ele, Ricardo dos Santos. Ricardo, que é secretário da CEPED de São Sebastião. Ricardo, a gente no bloco anterior estava falando dos causos que a nossa amiga... A tia Neide Palumbo. A tia Neide Palumbo contava, que são experiências da avó da minha esposa. E também digo também, para deixar registrado também, a minha mãe, que hoje já está com 86 anos, mas Dona Maria Forte, aquela espanhola, aquela catalã, que cobre meu coração de paixão. Um beijo, mãe. E ela também me conta as coisas que aconteceram quando ela era pequena, com a Guerra Civil Espanhola, e os percalços também depois da guerra que teve os pais dela e a segunda, enfim. São histórias e nada, Ricardo, nada nasce pronto. Tudo tem assim uma história, uma trajetória, ninguém nasce grande, ninguém nasce formado. E quando a gente fala de história desse pessoal de idade, a gente tem que respeitar. Porque não adianta chegar no ônibus agora e falar que eu quero sentar na janelinha. Não é assim, não. Vai para o final da fila. Concordo com você, Olivo. É um pessoal que tem uma história para contar. E vamos combinar, né, meu amigo, que se a minha infância já foi boa e maravilhosa, imagina a deles. A gente não tinha essa tecnologia de hoje. A gente não tinha essa acessibilidade. Mas a gente tinha aquela história de porta em porta, da família sentar, dos amigos sentarem, de trocarem experiências, de um estar conversando com o outro, se ajudando. Às vezes era um filho que estava doente, um primo que está doente, então todo mundo se reunia. Então, assim, são histórias de, como você mesmo falou, né, da sua mãe contando as histórias da Guerra Espanhola. Então, assim, são pessoas com muita vivência, com muita... qualidade de vida que tiveram para estar assim, desfrutando um conhecimento que a gente tem que aproveitar. É isso que eu acho. A gente tem que chegar e aprender com essas pessoas. Hoje o mundo digital, desculpe até se eu estiver saindo um pouco do contexto, não permite mais aquela história que eu tenho certeza que você tem até hoje, de estar com a sua mãe. Eu, infelizmente, Dona Sônia, seu Tirica, são duas estrelas que estão olhando para a gente hoje, estão cuidando de lá de cima. Assim, a gente sempre teve o pai e a mãe na mesa, a gente sempre teve esse conhecimento de estar falando. Você já deve ter ouvido isso, falar assim, quando a mãe fala,
O mais novo, quieto. Então, Eu acho que, desculpa, eu acho que nem isso. Na nossa época, eu posso dizer, se bem que você é muito mais velho que eu sou mocinho, mas olha, antigamente, você lembra quando mamãe olhava, ela só olhava, assim, dependendo de como olhava, o couro comia. sim, não, era só olhar, não tinha essa história de por quê, não tinha que perguntar. Vamos discutir, o filho hoje fala assim, vamos discutir a relação, mamãe, não é assim? Eu digo o seguinte, tem a geração Danoninho, a geração Nutella, oh meu Deus do céu. Você falou, e eu fiquei com saudade aqueles dias, principalmente aqui no litoral, que a gente poderia ficar sentado na calçada ou na beira do mar, conversando. Hoje, a gente chega em casa, em algumas casas, e a minha não é diferente, algumas vezes também, a mãe, o filho, a empregada, o jardineiro, todo mundo no celular se conversando. Eu falei, você está conversando com quem? Estou conversando com meu irmão, mas ele está aqui do teu lado. Ou seja, eu acho que esses valores estão um pouco deturpados. E olha, tecnologia é ótimo, ela é irreversível, não volta mais. Ninguém vai voltar no Machado. Não, a tecnologia vem para ajudar. Só que é bíblico, tudo não terás. Então, esse preço que a gente paga, se a gente não tiver a consciência de família, gente, vocês que estão nos assistindo, aproveitando para agradecer a nossa grande, magnífica audiência da ISTV, eu digo o seguinte, valorize a tua família. Família é a coisa mais importante que existe. Certo, Ricardo? Concordo. Lá em casa, nós temos o hábito, né, de chegar e ter a hora da família. Então, lá em casa sou eu, meu filho, como já disse aos telespectadores, autista, e a Ana Luísa. Então, chega 8 horas da noite, quando eu chego em casa, a gente já comeu. Então, assim, recolhe-se o celular, recolhe tudo. Então, tem a hora do livro ali. A hora do livro é assim, eu leio um pouco, a Ana Luísa lê um pouco, o Luiz Eduardo ali com a gente interagindo. Então isso, Olivo, não tem preço, tá? Isso foi uma coisa justa, é isso que a gente está falando. Isso é uma coisa que é passado de pai para filho. Então isso eu aprendi com os meus pais, de estar junto da família. Como o Olivo mesmo disse, para nós é não tem preço. Isso enfim, a família, gente, ela tem que estar sempre unida. E eu acho que o pai tem que estar ali coordenando junto com a mãe para estar passando esse conhecimento, para estar passando os valores para os filhos, entendeu? Eu acho isso de suma importância. E aí, voltamos à pauta, né? Quem é que vai passar? É o dito hoje idoso, que eu gosto de falar da melhor idade, tá? Eu também. Que já trabalhou bastante, entendeu? Aguentou bem as nossas birras e as nossas malcriações e hoje está colhendo os frutos de uma vida, graças a Deus, bem produtiva. Tem o meu diretor, que vai fazer 132 anos, ele está na melhor fase para se aposentar, viu? Você sabia que meu diretor, ele entrevistou, acho que Santos Dumont? Ele entrevistou, e se procurar, até Pedro Alves Cabral, estava lá, meu diretor, um abraço, Donizete, Braz Donizete, o melhor diretor do Brasil. Todo mundo pode falar bem dele, mal só eu. Gente, o Ricardo, ele fala uma coisa com propriedade, e eu digo, você que é pai, você que é mãe, as crianças que vêm, elas vão se espelhar em vocês. Vocês que vão dar aquela orientação para ele. Tecnologia é boa? Tem que ser eliminada? Não. Mas é que nem um remédio, Ricardo. Você tem que tomar em doses certas para que não te envenene. A tecnologia é a mesma coisa, porque tem gente, crianças, que ficam, se puder, 24 horas no celular ou nas redes sociais. Eu acho que tudo tem que ter um limite. E se ele vê isso mostrando o que é certo, o que é errado, a criança pega, não é isso? Sim. O que acontece é assim, lá em casa existe muita situação do controle, né, porque eu acho que isso é muito importante, né, porque já dizia a mamãe, de má intenção o inferno está cheio. Então eu acho que os pais eles têm que estar à frente sim de tudo, eles têm que ter essa responsabilidade e
concordo com você, Olivo. Vamos sentar, tomar um café. É o que você falou, deu exemplo. Com quem que você está falando? É com o meu irmão, mas ele está aqui do seu lado. Entendeu? Então, assim, essa interação em família é muito importante. Essa interação que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos avós, ela tem que ser passada para frente. Isso não pode ser perdido. Tecnologia é bom. Eu, particularmente, meu amigo, isso eu deixo para o meu irmão Guto. Que, olha, eu não me dou bem com esse negócio de computador. Ricardo, ó, somos da geração transição, sabe? Aquela do computador, da caneta Bic para o computador. Então, mas eu acho que tem uma obrigação da gente assimilar. A gente tem essa obrigação. Sim. Porque, veja bem, a sociedade hoje exige, você tem que ter um celular, você tem que ter aplicativo, você tem que desenvolver N funções, principalmente você, com a responsabilidade que você tem como secretário, você não pode deixar a tecnologia do lado, mas também não pode deixar que a tecnologia ela te sufoque, não é isso? Escravize. E outra, os idosos também, porque, veja bem, minha mãe, volta ao exemplo de mamãe, ela manja no celular, ela pega aquele iPhone lá e conhece tudo, sabe os aplicativos. Eles, se derem condições, se derem informação, o idoso também aprende. Porque não pensa, não subestime um idoso. Você tem que subestimar você mesmo se fizer um preconceito, porque é uma falta de inteligência da sua parte. Agora, do idoso, não. Você tem que trazer ele para perto, valorizar, fazer com que ele seja útil, lembrando sempre que o idoso de amanhã vai ser você. Sim, a gente tem a nossa trajetória de vida, Olivo. Entendeu? As pessoas têm que entender que elas envelhecem. Amanhã somos nós que vamos estar no lugar deles e a gente vai querer ser bem tratado. A gente vai querer ser acolhido. Então a gente precisa estar também com esse olhar diferenciado, entendeu? A gente não pode estar simplesmente falando, é um idoso. Não, eles produziram e ainda produzem. É o que você falou, a sua mãe mexe no todo celular, todo aplicativo. Minha mãe, quando era viva, meu amigo, para tirar aquele notebook dela, e estava com 72 anos. Então, assim, gente, como você mesmo disse, Olivo, quebrem o preconceito. É isso aí. Dizendo de mamãe novamente, mamãe, estamos falando da senhora, qualquer dia eu vou fazer uma reportagem com a minha mãe. A minha mãe, gente, é uma espanhola catalana, que nem conforme eu falei, de 86 anos, mas há 4 anos atrás, antes da pandemia, acho que 3 anos atrás, ela traduziu um livro clássico da literatura francesa, um clássico do século XVII, ela traduziu para o português, editou o livro, foi atrás de editora, conseguiu. Tanto é que nós temos o livro As Ruínas de Palmira. Se você está interessado, procure esse livro. É um livro que é um clássico. É um clássico que não tinha essa versão em português e ela conseguiu traduzir e está aí. É uma literatura assim para quem tem uma mente aberta, de vanguarda, vai gostar do livro, porque foi escrito no século XVII, mas até hoje é moderno. Tem livros, tem obras de arte que elas ultrapassam o tempo, elas sempre vão ser atuais e contemporâneas, independente da época que foram produzidas. Isso aí a pessoa ter a mente aberta, né, Olivo? A pessoa tem que ter aquele esclarecimento de chegar e falar assim, não vai ultrapassar o tempo. Tem coisas que você pega até hoje. Antigamente a gente era na Barça, hoje... Tecnirama, lembra? Hoje, então, o que acontece? A gente ficava naquela situação assim, nossa, vai começar o período de escola e o vendedor da Barça não chegou aqui ainda. Barça, gente, explica o que é Barça para o pessoal. Você vai falar, uma Barça, vai pegar uma Barça para levar... Não é um barco não, gente. A Barça era uma enciclopédia de mais ou menos de 12 a 15 volumes, gente. Pesava que nem um saco de cimento, gente. E a gente tinha que pesquisar para fazer trabalho de escola naquela época. E você veja que você falou do livro que sua mãe traduziu. Você pega as próprias obras de quem? Michelangelo, Da Vinci. Então, assim, são coisas que ultrapassam o tempo.
e a gente só aprende com eles. E lembrando, gente, a gente fala de idoso, tecnologia, lembrando que hoje eu estava assistindo uma reportagem, ontem mesmo, sobre inteligência artificial. Essa coisa que tanto facilita, tanto vai dificultar. Por quê? A inteligência artificial veio para ficar. É um ponto que a gente vai ter que conviver, mas usar de uma forma... Porque até os dubladores já estão fazendo campanha, porque viu que tudo que é artificial, não humano, existe um grau de eficiência, mas não de perfeição. Porque sensibilidade, o computador não tem. Amar, o computador nunca vai fazer isso. Ele pode escrever uma poesia, ele pode escrever uma música, ele pode escrever uma história, mas nunca vai colocar aquela coisa que aquele friozinho na espinha e o suspiro é coisa de ser humano. Sim. Aquela emoção, né? Emoção, exatamente. Colocar, que nem o jogador de futebol costuma falar, coloca o coração na ponta da chuteira. A menos o São Paulino. Meu diretor São Paulino sempre fala que ele gosta daquele... Você viu o novo uniforme? Meu diretor mostrou um Baby Doll rosa lindo. Lindo. Mas, gente, o papo tá gostoso, tá bacana. Eu vou pedir pro Ricardo aqui, dar mais um tempinho. Vamos para mais um bloco. Um pequeno comercial, não saiam daí. É rapidinhos e já voltamos já. Prepare-se para uma série mágica e encantadora que é um verdadeiro clássico. Depois de tudo isso, não me diga que eu arranjei um abacaxi. Ela é a noviça com um toque de mágica que aquece os corações de todos ao seu redor. Está guardando provisões para o inverno? Quem é nosso novo amigo? Não sei, ninguém lhe pediu identidade. Hein? Será que temos todo mundo? Nós saímos com 8. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seus talentos não se limitam à aeronáutica. A Noviça Voadora. Uma série para toda a família, cheia de alegria e magia. Na ISTV. E eu te amo. Você é tão romântico. Eles são o casal perfeito para resolver crimes. Em cada episódio, eles enfrentam novos desafios e resolvem os casos mais difíceis. Casal 20. Um mistério a ser resolvido todas as semanas. Na ISTV. A ISTV HD Litoral Norte também está no YouTube. Acesse, curta e compartilhe a TV dos Clássicos. E aí, gente, como eu sempre digo, aqui o intervalo é rapidinho, porque o que é coisa boa volta rápido e volta logo. E bate-papo gostoso é isso. Você discorre um bate-papo aqui com meu amigo Ricardo dos Santos, secretário da CEPED de São Sebastião. E a gente falou de idoso, falou de pessoas com deficiência. E, Ricardo, quando eu falo das pessoas com deficiência, e a gente tem um carinho, porque a gente já tem um histórico, eu digo que se você der condições, você em casa, que tem alguém em situação, não subestime, porque o limite ele é infinito. O limite de potencial de uma pessoa com deficiência não tem limite. Olha, temos o caso da campeã brasileira de surf, que é a Jade, que é uma menina que foi campeã de surf. Eu tive a oportunidade de entrevistar ela, a mãe, o padrasto, o pai, que inclusive o padrasto é que dá as aulas de surf. E aí, está como campeã brasileira, e outros mais tantos
que se despontam em determinadas situações e segmentos, alguns autistas também que têm uma capacidade de matemática, enfim, de muitas coisas, esportistas que têm isso também, dependendo do grau, se pode dizer assim. Sim. Então, eu acho que as pessoas têm que incentivar, treinar, ver onde tem aquela facilidade e canalizar em cima que o resultado vem. Sim, Olivo, isso aí é muito importante, tá? Você está incentivando. A Jade é uma princesa, né? E ela realmente ela é um incentivo para todos nós. Ela enfrenta aquelas ondas, ela foi campeã, e assim, aqueles pais têm todos os méritos, os irmãos, de estar incentivando. Eu acho que a pessoa com deficiência, ela não pode ser aquela pessoa que fica ali prostrada. Marginalizada. Marginalizada, tá? E não pode sair. Não, tem que sair, tem que participar, tem que fazer esportes. O meu recepcionista ali na minha recepção, na secretaria, na CEPED, ele é cadeirante, o Fernando. Um abraço para você, Fernando. É um cara que, ele está entrando agora na academia, a gente incentivou ele, mostrei um vídeo para ele esses dias do pessoal do CrossFit e tal. Então, assim, pessoas com prótese de braço, prótese de perna, de cadeira de rodas, então nadando. Olivo, eu sou nadador, eu gosto, sou a 2ª geração, a minha filha a 3ª. Meu amigo, eu fui numa prova aqui em Ilhabela, município vizinho, e tinha um cara que ele tinha um braço só, meu amigo. Ele nadava mais do que eu. Então, é isso que você falou. Não vamos marginalizar, tá? Essas pessoas precisam de incentivo. É isso aí, incentivo mesmo, porque o resultado vem. Você estava falando, eu estava lembrando do meu pequeno, do Jorge. O Jorge, meu ruivinho, ele gosta de dança. E teve no Tebar Praia Clube agora um negócio de dança que se reúne todas as academias lá, as salas, e fizeram um espetáculo belíssimo, e ele se destacou, e eu falei assim, caramba, olha, eu pensava que ele não era capaz. Não pense isso, gente. Capaz são todos, desde que você dê condições. Deu condições, deu treinamento, deu um suporte. E suporte é um suporte amplo, viu, Ricardo? Porque, veja bem, essas pessoas precisam de uma alimentação adequada, precisa de uma assistência médica adequada, precisa de um treinamento de profissionais adequados. Então, eu acho que é uma força-tarefa que tem que ser utilizada no sentido de que as pessoas, os gestores públicos, seja ele federal, estadual, municipal, que se sensibilize também que existe esse segmento, que existe uma demanda para isso, e eu acho que São Sebastião, pelo conhecimento que eu tenho, está no caminho certo, porque, veja bem, eles já têm um direcionamento para esse tipo de pessoa, para que aquele resultado que é tanto almejado seja alcançado. Porque, veja bem, não adianta você cuidar da pessoa idosa ou com aquele deficiente se você não dá estrutura de saúde para ele, por exemplo, e como tudo é uma consequência chega lá e alcança o resultado. Sim, é o que você falou, precisa ter uma estrutura por trás disso tudo. A gente precisa ter uma estrutura médica, a gente precisa ter um preparador, a gente precisa ter um cara que cuide da alimentação. Então, assim, a estrutura em si, ela tem que ser a base para essas pessoas. Sejam PCD, sejam idosos, nós mesmos, Olivo, se a gente não se estrutura, você sabe que a gente não anda, não vai, não. Então, assim, primeiro a estrutura, ela é a base para essas pessoas. Então, quando você tem essa estrutura, essas pessoas, elas só têm a progredir, elas só têm a evoluir, tá? Então, a gente tem que trabalhar para que isso seja uma coisa continuada, entendeu? Que ela não tenha fim. E para isso é o que você falou
num dos nossos blocos que já passaram. A gente precisa fazer essa conscientização com a sociedade, entendeu? Parar com a marginalização. São pessoas produtivas, são pessoas participativas, que têm sua opinião e tem que ser respeitada. E tem seus limites que também tem que ser respeitados. Mas o que eu falo é assim, sincronismo. Primeiro, família, que é o fundamental e é o ponto de partida de tudo. Segundo, a própria estrutura que o Estado pode oferecer. Quando você tem família fazendo com que aquela pessoa seja dentro de casa respeitada, dentro de casa seja incentivada, e fazer valer seus direitos, procurar quem é os responsáveis por políticas públicas da cidade onde você mora e cobrar, não é verdade? Porque, veja bem, você cobrando, o resultado vem, não podemos se acomodar. E quando tem, por exemplo, na cidade de São Sebastião, nossa cidade aqui, que estamos desenvolvendo esse trabalho, quando você vê que a pessoa de casa, de família, consegue dar um suporte, a estrutura de saúde também, que não seja 100%, que é muito difícil, Ricardo, mas que caminhe pelo menos num projeto de tentar alcançar o objetivo e fazer as cobranças necessárias, independente de quem esteja à frente do Executivo, independente de quem esteja à frente do Legislativo ou do governo federal. A tarefa tem que ser feita, não importa quem assuma o papel. Olívio, quando a gente fala nesse tipo de situação, não existe político A, B ou C. Existe a pessoa que entra com vontade, existe a pessoa que quer fazer, existe a pessoa que faz a diferença. Então isso é muito importante. É o que você falou, a base vem de casa, é a família. Tá? Sem a família, a gente não tem base. Na rua, a gente tem que chegar e dar o exemplo. Tá? E para as administrações, seja ela municipal, estadual ou federal, a gente tem que cobrar. A gente tem direitos e esses direitos, eles têm que ser mais do que preservados. Né? A pessoa tem uma necessidade, como você falou, nem tudo é 100%, entendeu? Mas que a gente já tenha pelo menos 80%. Já é um grande caminho andado. E a pessoa que ocupa esse cargo, né, como eu já disse, independente de A, B ou C, ela tem que ter esse olhar. Ela tem que ter essa responsabilidade. É isso aí. E outra, a gente sabe onde está e sabemos aonde queremos chegar. O caminho é negociado. Ricardo, esse papo tá bom, tá gostoso, mas vamos falar um pouquinho agora, específico, da PAI. As pessoas que precisam da PAI, como é que elas procuram a PAI? Já que você tem 10 anos de a PAI, pode falar para o pessoal, olha gente, dá para fazer isso, procurar quem que eles podem procurar, como é que pode ser feito esse trabalho das pessoas que necessitam com as portas abertas da PAI? Bom, Olívio, é assim, uma vez apaiano, sempre apaiana, né, a gente diz. Uma vez apanhando, sempre apanhando? Não é isso, né? Brincadeira, gente. Meu amigo, é quase isso, porque você fazer uma coisa que é muito importante que vocês saibam, tá? E o Olívio, ele sabe dessa batalha dos diretores executivos dessa instituição maravilhosa, que é a PAI, por isso que ele sempre foi parceiro. Então, assim, a gente só entra com o CPF, e com outra coisa que eu não posso falar, que é para ficar levando chute, né? Porque diretor, no caso eu que fui presidente 2 vezes, os meus antecessores, enfim, é uma normativa, né, da Federação das APAIs do Estado de São Paulo e do Brasil, que quem faz parte da diretoria executiva de uma APAI não tem remuneração financeira. Está lá por vocação, está lá por um trabalho voluntário, está lá para fazer acontecer. Tá? Então a gente não tem vínculo financeiro nenhum com a instituição. A PAI, ela é uma instituição sem fins lucrativos, independente da cidade que você vá. Tá? Sem fins lucrativos nenhum. E ela faz um trabalho através, a porta de entrada dela é a assistência social. Você tem um filho que nem o meu, é um autista. Né? Você chega, vai na PAI da sua cidade, pede para conversar, a PAI vai estar fazendo uma avaliação, né, do seu filho ou sua, caso você queira frequentar, depende dos projetos
que é a PAI da sua cidade. Vai ter a PAI de São Sebastião, ela é uma das poucas no estado de São Paulo que trabalha nas 3 áreas. Trabalha na área da assistência social com as famílias, da saúde, porque tem os profissionais da área da saúde, fono, físio, enfim, e da educação, da pedagogia, que tem a escola. A nossa PAI de São Sebastião é mantenedora da escola Mundo Feliz. Então, como é que faz? A pessoa pega em qualquer PAI de qualquer município, ela procura a instituição, entra através da assistência social, essa criança, ela já vem geralmente, o adolescente já vem geralmente com laudo. Se não tiver, a PAI vai procurar os meios para que essa criança ou adolescente seja laudado. Ele sendo laudado, ela vai se encaixar em algum projeto dentro da instituição apaiana, né? Isso independe de deficiência. Por exemplo, a PAI de São Sebastião, eu não vou nem me atrever, Olívio, a pronunciar, mas a nossa PAI de São Sebastião, ela tem 4 alunos com deficiências raríssimas, coisas de 1 em 1 milhão. Como disse, não sei nem pronunciar, mas nós temos, eu digo nós porque uma vez, não apanhando, apaiano, sempre apaiano, nós temos profissionais capacitados e gabaritados para estar atendendo esse público com todo amor e carinho. Então, de novo, procura a PAI da sua cidade, tá? Através da assistência social. Caso não tenha laudo, vai ser procurado um médico ou uma equipe multidisciplinar. Esse laudo vai ser feito e aí vamos ver em qual projeto essa criança ou esse adolescente se encaixa dentro de uma PAI. E ele vai ser muito bem assistido, como eu disse, nas áreas que a PAI tem. No caso aqui de São Sebastião, nas 3 áreas. Porque, Olívio, é muito importante o acolhimento da família, né? A gente sempre pensa na criança, no adolescente ou no idoso PCD, né? Mas a gente também tem que estar acolhendo esse pai, estar acolhendo essa mãe, ou esse responsável legal. Porque a carga, na sua maioria das vezes, ela não é fácil, né? É feito com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho, né? Mas às vezes a gente precisa daquele, né, daquele apoio, daquele incentivo, e a PAI, ela faz isso, né? Eu tive recentemente com o Dr. Marcos, secretário do Estado de São Paulo, da pessoa com deficiência, e ele também é fã das APAIs. Ele é um cara que fala muito bem das APAIs e fala assim, olha, a APAI ela tem que ser referência, né, para os governos, seja ele municipal, estadual ou federal. Então é isso, Olívio. Eu acho que a APAI ela é uma instituição ímpar, ela é uma instituição que só trabalha lá quem tem vocação, meu amigo. Tá certo. Inclusive, para lidar com essas pessoas tão magníficas no qual a PAI trabalha, só pode ser com pessoas magníficas também. Sim. Ricardo, eu estava pensando aqui, a PAI também, quando as empresas elas fecham seu imposto de renda pessoa jurídica, ela pode destinar parte daquele imposto devido para a PAI também, não pode? Pode. Existe um programa, né? Isso aí, apesar de, como a gente já conversou anteriormente sobre a tecnologia, isso o empresário ele pode estar procurando isso no seu computador, enfim, nas redes aí, e isso pode ser destinado sim à PAI para a gente estar fazendo um trabalho magnífico, né? Porque essas doações elas são muito, mas muito bem-vindas. É isso aí, gente. Estamos aqui com o nosso amigo Ricardo dos Santos e vamos para um pequeno intervalo e voltamos já.
Você é fã de esportes? Entende tudo de placar e quer deixar tudo mais fácil? A solução está ao alcance de suas mãos. Chegou a sua plataforma de apostas online. Apresentamos o Placar Fácil, uma das maiores casas de apostas do mercado. Faça sua sorte no futebol, luta, basquete, tênis e vôlei. No Placar Fácil, você se diverte e lucra com suas apostas. Não perca tempo. Cadastre-se agora mesmo no Placar Fácil, porque aqui você lucra fácil. Acesse já placarfácil.com.br e facilite a sua sorte. E aí, você arrisca o placar? Prepare-se para uma aventura de alta tecnologia e ação ininterrupta. Ela é a super-heroína com um coração humano. Oh, Rude! Não consegue fazer uma pele biônica que bronzeie? Tem uma chance a você mesmo. Acho que tem um talento enorme, sinceramente. Tem toda essa fé em mim? Claro que tenho. Mas o importante é você ter fé em você mesmo. Isso é o que o levará pra frente. Não perca a Mulher Biônica. Ação, emoção e tecnologia se encontram todas as semanas. Na ISTV. A ISTV HD Litoral Norte também está no YouTube. Acesse, curta e compartilhe a TV dos Clássicos. E aí, voltamos mais uma vez com aquele comercial magnífico. E você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência. ISTV é isso, é diversão, é família, é entretenimento e notícia. Aquele filme bom, MacGyver, tem o filme da Dinion Gênio, tem Feiticeira, tem até Mazzaropi, coisa boa está aí. Lembra que eu falo? Não tem coisa antiga, tem coisa boa. E coisa boa é contemporânea sempre. Não é isso, Ricardo? Sim, claro. Já que você falou de Mazzaropi, não me recordo agora o filme. Mas, inclusive, tenho mamãe e minhas tias que participaram num filme dele, hein? Pronto, já quer cobrar um jabá de participação no filme? Você é parente do meu diretor Brás Donizete, não? Porque o Brás, tudo quanto é coisa ele conhece. Também ele remonta a Era da Pedra. Tem a Era da Pedra, tava lá o Brás filmando, meu diretor. Gente, deixa eu falar uma coisa, deixando a brincadeira de lado. E um beijo pro meu diretor, para aquele São Paulino do Baby Doll Rosa e Salto Alto. Ele é fã daquele futebol. Ricardo, eu fico contente de brincar, de ter esse ambiente descontraído. O pessoal da ISTV também. Nós fazemos televisão, é para vocês, essa coisa bacana. E agradecendo também ao pessoal que vem na rua Olivo, te vi lá, vamos falar sobre isso, aquilo. Vamos falar, não tem aqui, todo mundo fala o que quer, não tem problema nenhum. Porque depois o Edu, que é o nosso editor, ele corta, mas a gente fala, vamos todo mundo aparecer na televisão. Gente, falando agora num assunto sério, a gente encerrou o bloco lá, mas é uma coisa muito importante em relação aos contadores. Os contadores que são pessoas do meu coração, inclusive eu tenho CRC também, sou um contador, sou colega do pessoal, mas é assim, vai fechar o imposto de renda das empresas, direciona aquele imposto que vai ser pago de qualquer maneira. Para aquele que está pagando não faz diferença nenhuma, mas a destinação sim, parte daquele imposto pode ser direcionado para pai, né, Ricardo? Isso daí ajuda muito e faz com que muitos projetos se viabilizem. Sim, isso aí é uma coisa primordial. Essa conscientização que você está fazendo agora faz com que a PAI ela consiga dar continuidade ou mesmo ter até novos projetos. Tá, gente? Então você que está fechando aí, o empresário, o seu imposto de renda, segue o conselho do nosso amigo aqui, Olivo,
né, os contadores, dá uma força. Dá uma força aqui para as APAES de todo o estado de São Paulo faça essa destinação, né, desse imposto de renda para que a APAE possa continuar esse trabalho maravilhoso. Antes de mais nada, eu mando um abraço ao prefeito Felipe Augusto. Muito obrigado por nos ceder aqui o secretário para essa entrevista. Eles tinham compromissos aí, acharam um tempo na agenda, muito bacana. E olha, parabéns, viu, prefeito Felipe Augusto, pelo trabalho, pela essa sensibilidade de ter uma pessoa à frente da CEPED tão gabaritada, tão capacitada, um ser humano extraordinário. Então, para o pessoal que é responsável por isso, um abraço. Bom, primeiro agradecer aqui o nosso prefeito Felipe Augusto, e para mim é uma honra, Olivo, estar na frente da secretaria, tá? Para estar realizando esse trabalho.